e conversei com ela e falei que eu ia lá abandonar a profissão de técnico. Por quê? Porque eu não conseguia chegar onde eu queria. E olhei o trabalho dos melhores profissionais do Brasil, falei, eu vou abandonar a profissão. O meu início profissionalmente foi como técnico em prótese. Eu trabalhei quase 15 anos com prótese. Iniciei no interior do Paraná, em Londrina, na UEL, Universidade Estadual de Londrina. Trabalhei em diversas cidades e acabei vindo para São Paulo. Tive um laboratório em Pinheiros, na rua Teodoro Sampaio. Cheguei a ter 30 funcionários. Na época era um dos grandes laboratórios em São Paulo. Cheguei em São Paulo em 1978. Trabalhei em alguns laboratórios, mas aí eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista. E vi que os meus dentes pareciam mais uma pipoca do que um dente. Falei, eu vou abandonar a profissão, porque eu não consigo fazer um dente parecido com um dente, né? E vi os melhores técnicos do Brasil. Os dentes deles também, na minha opinião, pareciam mais uma pipoca que um dente. E conversei com ela e falei que eu ia lá abandonar a profissão de técnico. Por quê? Porque eu não conseguia chegar onde eu queria. E olhei o trabalho dos melhores profissionais do Brasil, falei, eu vou abandonar a profissão. Falei, você que sabe, né? Aí eu tinha alguns equipamentos no início e eu ia vender e comprar um caminhão de transporte. Mas eu estava em São Paulo e teve o primeiro Congresso Internacional dos Técnicos aqui em São Paulo. Como eu nunca tinha ido a um congresso, nem sabia o que era congresso, não sabia nada, resolvi visitar esse congresso internacional. E lá eu vi o trabalho, tinha uma mesa demonstrativa do trabalho do professor Makoto Yamamoto, que era considerado na época o melhor ceramista do Japão e um dos melhores do mundo. Vi o dente perfeito. Para mim, aquilo era um dente. Falei, bom, se ele conseguiu fazer, eu também consigo, né? Aí, em 1981, teve um grupo de dentista do professor Tetsuo Saito, que dava curso de especialização em prótese. Era o professor e mais 13 dentistas que iam para o Japão fazer um curso. Aí eu conversei com o professor, eu queria conhecer esse Makoto Yamamoto. Aí ele falou, será um prazer você acompanhar o grupo, porque todo mundo são dentistas, não tem nenhum técnico, né? Seria até legal, seria muito bom. Aí eu fui com eles para o Japão. E lá eu separei, eles foram para a China, conhecer a China, e eu fui para Osaka. O curso era em Tóquio, e fui para Osaka, cheguei até o laboratório. Aí eu falei, será que eu poderia ficar uma semana no laboratório para ver o Makoto Yamamoto trabalhar e pegar a técnica, aprender a técnica, tudo? Ele falou, olha, infelizmente não dá, porque você vai acabar atrapalhando o andamento dos trabalhos no laboratório. Falei, puxa vida, saí do Brasil, vim para o Japão e não consigo atingir o meu objetivo. Aí eu pedi para ele se eu poderia falar com o Makoto Yamamoto. Ele falou, tudo bem. Ele entrou no laboratório e veio o Makoto Yamamoto conversar. E aí eu contei toda a história da época que eu queria desistir da profissão, tudo. A hora que eu vi o trabalho dele, aí era perfeito o trabalho, tudo. E aí eu resolvi não abandonar a profissão e continuar. Aí ele falou, você veio do outro lado do mundo, né? Por causa do meu trabalho. Então vamos fazer o seguinte, você pode ficar uma semana. Quem manda no laboratório sou eu, né? E aí eu fiquei uma semana no laboratório, vendo ele trabalhar, tudo. Eu, na época, como técnico, dentes de cerâmica, eu fazia 3 dentes por dia. E no Brasil todo mundo fazia isso, 3, 4 dentes, 5 dentes no máximo. Ele começava a trabalhar 9 horas da manhã até às 6 da tarde. Ele fazia por dia mais ou menos 25 dentes por dia. Achei aquilo fenomenal. Nunca tinha visto aquilo na minha vida. E perfeito. Ele tinha mais 5 técnicos ceramistas no laboratório que faziam a média de 20 dentes por dia. Fiquei assim entusiasmado, tudo, e me animei e continuei na prótese.
né? Aí teve muitos acontecimentos na minha vida, tudo. Eu montava uma equipe de trabalho, ensinava, as pessoas acabavam indo montar laboratório, tudo. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou desistir da prótese, eu vou montar uma dental. E na época eu montei uma dental especializada em materiais para técnico dentário. Eu montei em Pinheiros, montei a loja, foi um sucesso também, tive um sucesso muito bom e continuei. Aí eu resolvi montar uma fábrica de brocas diamantada e pontas montadas abrasiva. Aí montei lá no Brás, aí veio a época do Collor e todo mundo sabe o que aconteceu e eu fui à falência, perdi tudo, fiquei devendo $100 mil. Aí, graças a Deus, como eu fui técnico, eu tive que voltar para a bancada, trabalhar para pagar dívida. Fiquei devendo na época mais ou menos $100 mil. A minha esposa na época tinha um consultório no Itaim Bibi, tinha uma salinha que dava para me montar um laboratório. Montei e trabalhei mais ou menos uns 2 anos para pagar a dívida. E ela também me ajudando a pagar as dívidas. E quando eu terminei de pagar tudo, fui obrigado na época a fechar essa fábrica de broca diamantada, dental, tudo, né? E foi uma batalha. Na época eu voltei para o Brasil, do Japão, eu lembro até hoje, no mês de outubro, e acovardei. Falei, pô, eu não vou conseguir fazer um dente nesse nível. Cheguei em outubro, fiquei em outubro, novembro, dezembro, sem ir no laboratório. Na época eu tinha mais ou menos 10 funcionários no laboratório e fiquei esse tempo todo fora. E aí eu saí de férias em janeiro, voltei e falei, pô, eu sou um homem ou sou um saco de batata, né? Me acovardar dessa maneira. Aí eu fiz o seguinte, os casos do Yamamoto eram 2 bocas total, uma de jovem e outra de velho. E eu trouxe os modelos. Moldei na época lá no laboratório do Yamamoto, tirei a reprodução do trabalho dele. E tirei diversas fotos também, tudo. Aí eu voltei, conversei com a minha secretária e falei que eu não ia atender ninguém durante 30 a 60 dias. Aí preparei todos os modelos, fiz a parte metálica, os coping, né? E comecei a treinar usando a técnica do Makoto Yamamoto. Foi. E eu vi que começou a dar resultados. Para mim ficou muito bom o trabalho na época e todo mundo que via elogiava o trabalho, entende? Assim foi quando a minha esposa foi fazer um curso no Japão também. Ela fez o curso de especialização em prótese com o professor Tetsuo Saito e ela foi junto. Ela fazia parte do grupo, foi junto e conheceu a porcelana Noritake. Quando ela fez a parte de laboratório e fez um curso de oclusão na época. Quando ela voltou, aí eu vi o trabalho de alguns dos amigos dela e dela, né? Falei, não é possível. Essa porcelana é muito boa, Noritake, né? Da porcelana da Noritake. Não é possível. Eu vi o nível de trabalho dos dentistas que nunca fizeram um dente de cerâmica, mas sabe, você via translucidez, você via a naturalidade. A beleza do dente, eu nunca tinha visto aquilo. Uma pessoa que nunca fez uma aplicação de cerâmica, fazer uns dentes, a anatomia perdia um pouco, mas em questão os detalhes, né? Profundidade, opalescência, transparência natural, cor, tudo. Falei, puxa vida, que material impressionante. Conversando em um jantar, conversando com o Nicolau Cury, que tinha na época um grande laboratório, falou, Jorge, eu tenho um kitzinho da Noritake. Falei, E eu ganhei. Aí eu falei, você empresta para mim, Nicolau? À vontade, pode
pode experimentar, né? Peguei, experimentei, fiz um exemplo, fiquei impressionado com a facilidade de trabalho do material e a beleza, tudo. Para mim, na época, era a melhor cerâmica do mundo. E na época eu entrei em contato, procuramos entrar em contato com a Noritake, mas a Noritake me falou da seguinte forma: nós estamos ainda em desenvolvimento do produto, não está na qualidade que nós queremos. Quando a gente tiver na qualidade que nós pretendemos, aí nós vamos lançar a nível mundial. Falei, puxa vida, a cerâmica do jeito que eu experimentei, do jeito que está, é a melhor do mundo. É a melhor do mundo, né? Aí falou, bom, deixa o contato, quando a gente começar a exportar, nós procuramos você. Tá bom. Aí foi passando o tempo, tudo, e nada. Aí tem um amigo meu, dentista no Rio de Janeiro, Dr. Marcelo Fonseca. Ele montou um laboratório na clínica dele e ligou para mim, perguntando qual cerâmica eu indicaria para ele usar no laboratório dele. Falei, olha, Marcelo, eu indicaria 2 cerâmicas, a porcelana da Noritake e porcelana da Shofu. As 2 são porcelana japonesa. Mas entre as 2, qual que você usaria, Jorge? Aí eu respondi que eu usaria a Noritake, porque eu já tinha trabalhado com a Shofu. Aí ele falou, Jorge, eu estou indo para o Japão daqui mais ou menos uns 60 dias, estou indo para o Japão. Pô, eu vou... Falei, então você traz porcelana da Noritake. Ele me ligou, falou, Jorge, adivinha o que eu tenho aqui? Falei, não sei, Marcelo. Ele falou, eu tô com 9 stores da Noritake. Você foi pro Japão? Falou, não. Eu fui num congresso na Itália e tinha um stand lá, uma pessoa vendendo porcelana da Noritake. Aí eu comprei, trouxe todos os kits completos, né? Os 9 stores, o sistema. Aí eu perguntei para ele, eu posso ir experimentar a cerâmica? Ele falou, será um prazer. Tá tudo lacrado, você vai abrir tudo e você vai estrear a cerâmica. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, puxa vida, estava melhor do que na época quando eu experimentei a primeira vez a Noritake. Essa está muito melhor, né? Os recursos também que ela tinha, tudo. Conversei com a minha esposa, entramos em contato com a Noritake, tudo, e eles não deram resposta. Na época era fax. Mandamos fax, tudo, mas nada. Aí ficamos sabendo que a Noritake tinha a parte da Noritake também nos Estados Unidos. E ele estava começando a vender nos Estados Unidos. Aí eu falei, puxa vida, Gláucia, né? O nome da minha esposa. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos para os Estados Unidos, lá na Noritake, e vamos negociar, né?